O tema de hoje é a verdade versus o sistema religioso, parte 1. Estarão na descrição deste estudo alguns vídeos que podem complementar e ajudar no entendimento de tudo que será falado aqui neste estudo. E recomendo que os irmãos assistam. Vamos começar falando primeiro das religiões humanas. Muitos homens foram enviados por Deus para trazer luz à humanidade, mas os homens criaram religiões em volta deles. Por exemplo, Moisés veio trazer a verdade, expressa nas leis de Deus, mas o que os homens fizeram? Criaram uma religião chamada judaísmo. Posteriormente, veio Jesus trazer a verdade, aprofundar as leis de Moisés, porque a revelação de Deus ela é progressiva, como nós sabemos. Então Jesus veio trazer a verdade, aprofundar as leis de Moisés e revelar novos ensinos que a humanidade já estaria apta para compreender. Mas o que os homens fizeram? Novamente criaram uma religião em torno de Jesus, criaram o cristianismo. Assim o mesmo vale para todas as demais crenças e religiões do planeta. Houveram, da parte de Deus, vários emissários, para vários diferentes povos. Mensagens um pouco diferentes, mas todas elas provenientes do Eterno, para esclarecer uma humanidade como um todo, assim como uma escola. Deus envia um determinado mestre para um determinado grupo de alunos. Quanto mais maduros forem os alunos, maior será o mestre. E reconhecemos que o cristianismo e o judaísmo detêm uma profundidade maior do conhecimento do Eterno. Porém, como eu disse, temos que separar os ensinos do Eterno das religiões, dita judaica e cristã. As religiões nada mais são do que experiências e aprendizados que cada uma obteve no processo de comunhão com o Eterno. Sabemos que Deus não é Deus exclusivo de nenhuma religião, seja ela qual for. Nem mesmo Deus é Deus de um planeta, mas de todo o universo e das criações do Eterno. O ensino dele não é difícil de entender. A teologia humana e suas religiões é que às vezes complicam. Basta enxergarmos o Criador, o Eterno, sobre a ótica de um pai, que é exatamente isto que ele é. Jesus definiu bem quem é Deus, um pai. Então quem compreende o bom papel que um pai faz em relação aos filhos, saberá explicar as coisas da Escritura. Evidente, como eu estou falando de religiões humanas, algumas, como eu disse, são mais profundas e outras menos profundas. E assim sendo, todas as religiões possuem parte da verdade plena, mas devido à imaturidade e à imperfeição do homem, e sem exceção, todas elas têm os seus defeitos. Tem erros, mas também tem ensinos corretos. Porém, estes ensinos corretos, nem sempre todos são plenos, mas muito deles, na maioria das vezes, são superficiais e incompletos. Porque tudo isso faz parte do crescimento espiritual da criação, dos filhos de Deus. Quanto mais maduro é o filho, mais apto ele tem para compreender o Eterno e a sua obra. O homem verdadeiramente sábio é aquele que não rejeita nenhum ensino que é coerente com o caráter do Eterno e com a lógica divina, e não importa de qual religião ou religiões este ensino está inserido. Porque o que essas religiões fizeram foi descobrir conceitos do Eterno que são válidos. Então o que tem visto por aí é que determinada religião acha que só o ensino dela é correto e joga tudo fora das demais religiões, sem saber se aquilo serve ou não serve.
Não é fazer ecumenismo, é sermos sábios, prudentes, sensatos, saber separar o joio do trigo. Porque Deus, como eu disse, não desampara nenhum ser humano sobre a terra. Não somos adeptos de uma religião, mas da prática das verdades eternas. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade que nos liberta do pecado, a verdade que nos liberta da ignorância, da escravidão, do jugo das doutrinas humanas. Os religiosos sistemáticos, ao invés de procurarem a verdade plena, em conciliar os acertos de todas as doutrinas religiosas, preferem viver no sectarismo, ao invés de aceitar uma teologia de outro segmento, mais racional e que responde a mais perguntas dentro do caráter de Deus. Infelizmente, são líderes orgulhosos e teimosos. Preferem ficar com a teologia que responde a menos perguntas e ainda por cima coloca o caráter de Deus em xeque, como por exemplo na questão do inferno eterno, do aniquilacionismo eterno e da crença da vida única na carne, onde Deus faz claramente acepção de pessoas. Basta ser um bom observador da vida terrena e ver as suas discrepâncias. Essas discrepâncias que podem ser de caráter humano, social, financeiro ou cultural. Portanto, todo o ensino, e seja de qual religião ela vier, que contraria o caráter de Deus, deve ser rejeitado e descartado. Concordo? E que os atributos de Deus se resumem na perfeição absoluta, preste bem atenção, perfeição absoluta em todos os atributos do Eterno: bondade, sabedoria e justiça. Não há uma mínima imperfeição nem de bondade, nem de sabedoria, nem de justiça do Eterno. E o que ele nos pede, aliás, nos manda, conforme as palavras de Jesus no Sermão do Monte, é: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Obter o mesmo caráter do Eterno. E evidentemente um pai que não faz acepção de nenhum de seus filhos. Esse é outro atributo de Deus. É um pai que não faz acepção de nenhum de seus filhos, independentemente se este filho for desta ou daquela religião, ou mesmo que ele seja ateu. É evidente que o ateísmo aparentemente soa incompreensível para aquela alma, para aquele espírito que não poderia existir por si mesmo, somente através de uma fonte criadora, como Deus, como o Eterno. Mas devemos compreender que faz parte de uma caminhada espiritual desta pessoa, e que algumas almas optaram ou foram impelidas pelo Eterno, seja por provação ou mesmo por punição, para viver uma encarnação distante do Criador. Aliás, esse é um grande erro da teologia tradicional, desconsiderar que nós somos pré-existentes ao ventre da nossa mãe. Nós já existíamos antes desta vida. Então, o mal de toda religião é essa: o engessamento da sua doutrina. Não acrescentam, ou raramente acrescentam, ensinos novos. Consideram-nas perfeitas e imutáveis. Mas aí pode soar a seguinte pergunta: os fariseus não levavam pessoas a Deus? Sim. E os pastores de hoje, os rabinos de hoje, também não o fazem? Sim. Mas o que de maneira geral ocorre, se não tivermos cuidado e determinação, é que acabamos engessando a doutrina, engessando a própria verdade, e acabamos escravizando-nos e escravizando as próprias ovelhas que estão sobre nossa responsabilidade e que seguem dentro de um sistema religioso. Observe também, será que Deus ficou 400 anos em silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Deus também ficaria em silêncio após o livro de Apocalipse? Com toda certeza não, porque Deus não muda.
Deus não cansa de falar. Quem se faz surdo é o homem. O Eterno sempre se revelou e se revela a quem está pronto para ouvi-lo, a quem o busca. Batei e a porta vos abrirá. Buscai e achareis. E por que a igreja e as sinagogas de hoje não têm ensinos novos? Porque rejeitaram os ensinos do Espírito Santo. Simples assim. Considerou esses ensinos como hereges. E Deus teve que falar a outras religiões sobre estas verdades. A revelação de Deus sempre foi, como eu disse, é e sempre será de forma progressiva. Deus não fica mudo. E sabemos que à medida que os filhos amadurecem, estes compreendem melhor o Eterno e suas leis espirituais e físicas que nos cercam. Temos que viver essa verdade, independente de nossos interesses pessoais ou de grupos. Tenho que esclarecer que o que vou falar neste estudo não é regra geral. Há pessoas de todas as religiões que são sinceras, são pessoas sérias e que buscam a Deus, ao Eterno. E são o que a Escritura chama de trigo, de boa semente. Mas, infelizmente, no meio religioso, em todos eles, existe muito joio. Isso vai do mais simples adepto e pode chegar ao maior líder desta religião. Neste estudo, vou me deter mais no cristianismo e no judaísmo. Mas vale para todas as religiões. E existiram pessoas que foram radicais e hipócritas a ponto de matarem outras simplesmente por discordarem ou por serem de outras crenças religiosas. Deixo claro também que não sou ateu, nem sou agnóstico, e não pertenço mais a nenhuma religião ou segmento religioso, apesar de já ter me inserido no passado em algumas. Mas hoje busco a verdade e procuro-a, esteja ela onde estiver. Aqueles que não concordarem com o que será exposto aqui, sintam-se à vontade para continuarem no caminho que escolheram, pois sabemos que o tempo é o senhor da razão, e toda a verdade será conhecida um dia a nós, os filhos de Deus, e isso a própria Escritura declara. Romanos capítulo 10, verso 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus era diferente da maioria dos judeus de sua época. Conversou com a mulher samaritana e com a Ciro-fenícia e atendia a todos os que o procuravam com fé. João capítulo 4, verso 9, um exemplo aqui. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha aí, como Jesus era diferente. Marcos capítulo 7, verso 26. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então observe a conduta de Jesus, como era diferente. O que Jesus nunca tolerou foi a hipocrisia do seu povo e a exploração da fé. Expulsou os vendilhões do templo. Ele combateu o sistema religioso vigente de sua época e foi perseguido pelos fariseus. Não todos, mas por aqueles que defendiam o sistema em vez de defender a verdade. Nós sabemos
que os ensinos do Antigo Testamento são verdade, mas são sombra da verdade. O que Jesus veio trazer são as realidades eternas, tirando as sombras. Acontece que, como eu disse, criaram em cima de Moisés uma religião chamada judaísmo e colocaram fardos em cima do povo hebreu, assim como hoje se fazem com os cristãos através do cristianismo. O sistema religioso vai querer manter as ovelhas presas nos seus currais, em vez de libertá-las, porque não querem perder os privilégios morais e financeiros. Evidente, como eu disse anteriormente, não podemos generalizar. Existe uma minoria que serve ao Eterno e faz o melhor que puder. Porém, a maioria vive e se serve do sistema religioso. Mas qual é a verdadeira religião? Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas oneroso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Portanto, independente do rótulo religioso que a pessoa siga, quem assim o faz em sua vida está dentro da vontade de Deus, quando faz desinteressadamente. Quando eu falo desinteressadamente é por motivos morais ou financeiros. Mas quem os faz com o interesse de amar a Deus e ao próximo, seja de qual religião for, está fazendo de maneira correta. Um outro texto que eu queria mostrar para os irmãos é Romanos, capítulo 2, verso 1. Portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, nesse verso, aprendemos que não se pode julgar um livro pela capa. Não podemos julgar quando nós cometemos as mesmas coisas de quem estamos julgando. Temos que observar que as almas maduras se conhecem pelos frutos. Por isso que não se pode julgar um livro pela capa. Não se pode julgar uma pessoa pela religião que ela pratica. Ah, essa religião aqui é de Satanás. Essa é de demônios. Se não tiver na minha religião, não presta. Engraçado que é sempre assim, né? Eu estou sempre na religião certa e quem está errado são os outros. Então não se julga um livro pela capa. As almas se conhecem pelos frutos. Lembre-se que é Deus que semeia as almas na terra. Quando eu vou nascer, eu não escolho. Olha, eu quero nascer lá nos Estados Unidos. Quero nascer na Suíça. Quero nascer em Israel. Aí Deus fala assim, não, você vai nascer na Austrália. Ou você vai nascer na Ilha do Pacífico. Ou você vai nascer na África. Ou você vai nascer no Brasil. Entende? Então é Deus quem semeia as almas na terra. E precisamos aprender a discernir os espíritos, seja de forma literal, seja de forma espiritual. O que é discernir espíritos? Saber se provém do bem ou do mal. E que aprender a discernir espíritos
sabendo se aquela pessoa é madura ou não é. Pelas obras, nós podemos identificar que tipo de árvore nós estamos lidando. E não podemos julgar um livro pela capa. E é isso que Romanos capítulo 2, Paulo faz, quer ver? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Aqui Paulo ainda está falando daquele que julga cometendo os mesmos erros, né? É hipócrita. Verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha que ensino importante esse aqui. De Olã a de Olã. A salvação de Deus não se restringe a um Olã, a um período de 7.000 anos. Verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Verso 9, preste atenção. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Por que o judeu primeiro? Porque o judeu recebeu a revelação de Deus. Ele é mais culpado porque ele conhece mais. O gentio é menos culpado porque conhece menos. Mas entenda, quando Paulo está falando de judeu e de gentio, nesse capítulo 2. Vamos continuar. Então, independente do povo, independente da religião, fez o mal, vai receber a punição do Eterno. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Olha aí, o inverso. Ao judeu primeiro e também ao grego. Cada um receberá segundo o galardão. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha como está claro. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Por quê? A lei existe. Se a pessoa não sabe da lei, problema dela. Tem lá a lei, quem roubar vai ser preso. Se a pessoa não estudou a lei e roubar, a polícia vai prender e pôr na cadeia. Assim também é no mundo espiritual. Existe a lei de Deus. Quebrou a transgressão, vai perante o tribunal, perante o juiz, que é o Eterno. E ele vai julgar segundo a reta justiça. E todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos. Então não basta conhecer a lei para ser justo diante de Deus, não basta. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É pelas obras da lei. Quando, pois, os gentios que não têm lei, preste atenção aqui, quando os gentios que não têm lei, quando eu estou falando de pessoas de outra religião, que não têm lei, não receberam as leis do Eterno, como nós recebemos, procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles vivem a lei como se conhecessem. Como assim? Por isso que nós temos que conhecer quem nós somos. Por isso nós temos que conhecer quem está dentro daquele corpo. Não é uma simples pessoa. Por trás daquele corpo há uma alma. Por trás daquele corpo há um espírito que já existia antes de nascer naquela carne, naquele corpo, naquele ser humano. Verso 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Olha só. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se
ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Quais são os segredos dos homens? O que eu disse agora. Nós não somos homens. Nós somos Elohim, nós somos deuses, nós somos anjos, nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus, de conformidade com o meu evangelho. Então eu não posso julgar o meu irmão de outra religião. Eu tenho que julgar segundo a reta justiça. Ele pratica o bem, vai ser abençoado, mesmo na religião que ele está. Ele pratica o mal, ele vai ser amaldiçoado, independente de qual religião ele esteja, mesmo no cristianismo, mesmo no judaísmo. Então observe, mesmo um ateu que pratica o bem, desinteressadamente, recebe a bênção de Deus. Recebe. Como está escrito, Deus não faz acepção de pessoas. Verso 17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, entendo que é ser judeu, entendo que é ter sobrenome judeu, Paulo vai explicar daqui a pouco isso aqui. Tu que repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, olha aí, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinarás a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, olha o que Deus está falando para nós aqui através de Paulo. Você se considera judeu antes de nascer na carne? Então saiba que você é todos esses parâmetros aqui que Paulo falou. Mestre de criança, instrutor de ignorante, luz para quem entrar em trevas. Pelo menos deveria ser, né? Então Paulo pergunta assim, tu que sabe que não deve furtar, mas furta? Quanto mais sabe, mais será cobrado. Lembre-se disso. Nos lembremos disso. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? E o que é pior, né? Tem gente por aí ensinando o fim da lei, que é muito pior. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha só. Então nós estamos dando o quê? Mau exemplo. Porque a circuncisão tem valor se você praticar a lei, se nós praticarmos a lei. Se és, porém, transgressor da lei, se somos transgressores, a nossa circuncisão já se tornou em incircuncisão. Olha como Paulo é bem claro no que ele fala. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. O que Paulo está dizendo aqui? Se um ateu ou um de uma religião, que você pode colocar ela como a pior de todas da terra, essa pessoa, mesmo sem conhecer a lei, agir como se conhecesse a lei, e nós sermos do cristianismo, do judaísmo, e cometermos pecado, essa pessoa vai nos julgar. Olha só como é grave. A palavra de Deus ela é muito séria. E o que diz verso 28? Aqui Paulo vai explicar quem é judeu. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A que é do coração, no espírito. Aonde? No espírito. Não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui está um conceito que muitos não entendem, os predestinados de Deus. Que o calvinismo acerta em parte, mas como desconsidera as vidas múltiplas na carne, não entende.
E aí quem não é calvinista critica com razão os calvinistas, ao dizer que o calvinismo faz acepção de pessoas, e da forma calvinista faz mesmo. Por isso é que nós devemos revisar as nossas doutrinas. Mas quando eu falo aqui, não é só em relação ao calvinismo, é ao catolicismo, aos batistas, aos testemunhos de Jeová, aos assembleianos, aos adventistas, enfim, a todo segmento religioso, cristão e judaico. Vamos para Lucas capítulo 9, verso 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Olha só. Será que nós sabemos que espírito nós somos? Se nós somos do espírito do bem ou do mal? E que tipo de espírito pessoalmente eu sou? Eu sou gentil ou sou judeu? Será que nós conhecemos a nossa individualidade? Lembre-se, não se resume apenas nesta vida, mas antes desta vida. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha que tremendo. Preste atenção. Jesus não veio para destruir, mas para salvar. Quem é salvo é quem vive a verdade, e não a quem pertence a uma religião. Quem coloca em prática a verdade na vida, este é salvo. Conhecereis a verdade vos libertará. Aceitar Jesus pela fé é andar como ele andou, e não simplesmente crer nele. Quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, o próprio Jesus disse isso, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não colocou em prática é semelhante a um homem insensato e imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Então, quando Jesus disse que não veio destruir as almas, essa palavra destruir aqui no grego é apolume, fazer perecer, fazer perder, tudo tem o mesmo significado. Apolume, perecer, perder e destruir. Existe outra passagem que diz assim: certo pastor tinha 100 ovelhas, e uma se apolume, e uma se perdeu, e uma se destruiu. Nós temos que entender o significado das passagens bíblicas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa palavra matar aqui é a palavra sacrificar, como sacrificar um animal, imolar. E a palavra destruir é apolume, perder, perecer. Olha aí quem vem destruir. É o ladrão. Jesus vem para salvar. Mas observe 1 Coríntios 5,5. Entregue ao ladrão, entregue para Satanás, para que através da destruição da carne, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Percebe? Quem vai ser salvo? O espírito, a alma, através da destruição da carne. Aí está a finalidade de Satanás. Levar-nos até Deus pelo meio de Jesus, pelo caminho perfeito. Vamos para Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Isso é o que ocorre com todos aqueles que criticam as pessoas de outras religiões, ou até mesmo dentro da própria religião. Quando eu falo criticar, é no sentido pejorativo, no sentido negativo. Não fazem críticas construtivas, mas fazem críticas somente destrutivas. Esses religiosos têm zelo, porém não com entendimento. Esse é o grande problema existente em todas as religiões.
Existem pessoas com zelo, são pessoas sérias, porém a falta de entendimento fazem delas cometerem absurdos e sectarismo, chamando as demais de hereges e de pessoas seguidoras de um Deus falso, ou de estarem animadas por um espírito maligno. Todo radical religioso é assim. Repare nos seus discursos, que eles mesmos proferem, quando não concordam com um dogma que contraria o seu, mesmo que este dogma de outro religioso seja mais coerente com o caráter de Deus do que o dele. Mas eles dizem: você é herege, isto é heresia, é doutrina de demônios. Jesus, por sua vez, também sofreu na mão desses religiosos de plantão. Vamos para Mateus capítulo 12, verso 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Observe o que os fariseus falavam de Jesus. Chamavam ele de Beelzebu. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Apesar da maioria dos fariseus sendo maus e hipócritas, existiram bons fariseus, como por exemplo Nicodemos, José de Arimateia e Gamaliel. E este último proferiu um discurso exemplar e que deveria ser seguido por aqueles que se detêm como únicos e donos exclusivos da verdade. O texto está em Atos capítulo 5, verso 34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, olha o que Gamaliel diz, preste atenção: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura lutando contra Deus. E concordaram com ele. Assim como os fariseus, existem os bons e maus rabinos, os bons e maus pastores, cada um de nós que coloquemos a carapuça, e vamos nos julgar a nós mesmos, se nos encaixamos nos bons ou nos maus servos. Infelizmente, muitos propagam que, se não mantenhamos comunhão com um determinado grupo religioso ou denominacional, somos hereges e falsos irmãos. Vamos aprender com o mestre dos mestres, o que ele diz a respeito. Marcos capítulo 9, verso 38. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome
e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Todas as pessoas passam pelas religiões, mas não quer dizer que vamos ficar nelas para sempre. Pois quando o homem amadurece, deixa-as todas para seguir exclusivamente a verdade, de forma mais plena possível. Devemos reconhecer o papel importante das religiões, sejam elas qual for, sejam elas quais forem, porque há pessoas ainda imaturas, em que elas precisam ainda de pais espirituais, terrenos. São crianças que precisam de babás, pois essas pessoas são tão imaturas ainda, elas não têm condições de andarem sozinhas. Elas não têm condições de buscar a verdade sozinhas. Mas nós devemos ter em mente que nós devemos criar as nossas ovelhas para que elas sejam maduras, aptas a caminharem sozinhas suas jornadas, aonde o próprio Eterno vai guiá-las. Vamos para Atos 26, verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Preste atenção, verso 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então Paulo tinha o conhecimento da verdade. Poderia não tê-la de forma plena, mas acima da religião chamada judaísmo, Paulo com toda certeza tinha. E quando ele entendeu e compreendeu essas coisas, passou a ensinar essa verdade às pessoas à sua volta, em geral. Vamos para Atos 17, verso 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em fase da idolatria dominante na cidade. Observe aqui o íntimo de Paulo, o seu espírito. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias em que os encontravam ali. Então, onde Paulo ia, ele ensinava a verdade. Mas Paulo, quando ensinava a verdade, era bem recebido nas sinagogas? Nem sempre. Nem sempre. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então tomou consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Observe o discurso de Paulo, verso 23. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Preste atenção nessa frase de Paulo. Pois este Deus desconhecido que adorais sem conhecer é precisamente o mesmo que eu vos anuncio. O mesmo. Então qual é o Deus dos islâmicos? É outro?
O Deus dos espíritas é outro? O Deus do budista é outro? O Deus do hinduísta é outro? Deus é Deus de religião? O Deus do judeu é diferente do Deus cristão? Não. É o mesmo Deus. As doutrinas dos homens é que são diferentes. Mas o Deus é o mesmo. O conhecimento maior ou menor depende das experiências que cada um teve com o Eterno. Paulo conhecia mais. E ele divulgava essa verdade, independente de religião. Paulo não pregava judaísmo para os hebreus. Paulo pregava a verdade. Paulo não pregava cristianismo aos cristãos. Paulo pregava a verdade. Pulando alguns versos, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Independente de religião, todos nós precisamos nos arrepender. Lembre-se lá de Romanos capítulo 2? Com conhecimento de lei ou sem conhecimento de lei, vamos ser julgados, segundo as transgressões da lei. Então todos nós que somos transgressores precisamos nos arrepender, independente de religião. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Veja que religioso nem sempre está apto a ouvir ensinos espirituais. E não pense você que os cristãos também não tenham ensinos que eles suportam. Sim, tem muitos ensinos que eles vomitam, rejeitam. Por isso que a doutrina cristã está engessada como o judaísmo, como qualquer outra religião do planeta é engessada. Por quê? Porque não recebe ensino diretamente do Eterno. Quem recebe ensinos diretamente do Eterno tem sempre novidade de vida. Tem sempre um ensino novo a receber. Verso 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. É isso que ele deve fazer, como disse Jesus, né? Ao entrar numa casa, dizei shalom, paz. Mas se não for bem recebido, sacuda os pós da sandália e vá para outra casa. O que é pó? Pessoas mortas. Pessoas que não compreendem. Pessoas que não aceitam a paz. É sacudir o pó das sandálias. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos agora para Apocalipse 11, falar das duas testemunhas. Nós temos que ter em mente que essas duas testemunhas, ela tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem o lado daqueles que são fiéis a Deus, mas também tem o lado daqueles que são apóstatas, daqueles que são falsos religiosos. Apocalipse 11, verso 1 diz: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende lhe causar dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o seu testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor
foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então a teologia tradicional, muitos interpretam como faltando 7 anos para a grande tribulação. E que eles creem que nesse final haveria um grande avivamento. E essas 2 testemunhas iriam pregar lá em Jerusalém, na Cidade Santa. E que os adoradores da besta tentariam matá-los, mas não vão conseguir. Mas pelo contrário, eles serão mortos. Mas na metade da semana acabaria o poder do povo santo, olha só. E aí os adoradores da besta vão lá e matam as 2 testemunhas, cujos corpos ficaram por 3 dias e meio na praça da grande cidade, chamada Jerusalém, aonde são espiritualmente conhecidas como Sodoma e Egito. Mas eu queria propor para vocês uma outra visão. Nós sabemos que a Bíblia é um Olã, é uma semana profética, 7.000 anos, de Gênesis a Apocalipse. Então essas 2 testemunhas estão desde quando? Desde o princípio. Elas estão pregando durante toda essa semana. E na metade da semana, o que Jesus fez na cruz? Trouxe a ressurreição. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Todo reino dividido não prospera. Mas Jesus não veio trazer a paz. Ele veio trazer divisão. Mesmo que as profecias digam que ele irá juntar as 2 varas. E vai juntar. Efésios capítulo 2, Paulo diz que de 2 povos fez um. Derrubou a parede de separação. Porém, nós encontramos no mundo os 2 lados, as 2 varas unidas e as 2 varas separadas. Depende de que tipo de crente nós somos. Depende
de que tipo de servo nós somos. Se nós somos servos de Deus, as duas varas estão unidas. Quais são essas duas varas? Judá e Efraim, judeus e gentios. A conciliação da doutrina dos judeus com a doutrina dos gentios. É isso que a gente vê por aí? Ou a gente vê divisão? Quem é cristão prega contra o judaísmo. Quem é do judaísmo prega contra o cristianismo. O reino está dividido. Então, quando o reino é dividido, a cidade fica deserta. Por que deserta? Não está cheio de gente? Tá. Porque quando os servos verdadeiros de Deus pregam, as duas testemunhas falsas morrem pela pregação do Evangelho. Quem não crê já está condenado. Morte espiritual. Por outro lado, as duas testemunhas mortas ficam com raiva de estarem mortas e matam as duas testemunhas verdadeiras. Com a arma? Com a faca? Não. Com o quê? Com a língua. A gente se esquece dos ensinos de Jesus do Novo Testamento. Ouviste o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que proferir uma palavra contra o seu irmão, chamando-o de tolo, de raca, e acrescento mais, herege, Beelzebu, em seu coração já assassinou o seu irmão. Então é por isso que a cidade fica deserta. Apocalipse 12, eis que te levarei a um deserto. A essa mulher, aonde será sustentada por 3 anos e meio. Você acha que Deus quer que seu povo fique no deserto? Você acha que Deus quer que a gente compre uma terra lá no Planalto Central do Brasil e vai se esconder da grande tribulação? Que a gente vai se esconder daqueles que precisam de salvação? Não. O que Jesus disse? Coloque a luz no ponto mais alto. Quando o mundo mais precisa da gente, a gente foge para o deserto? Quando o mundo precisa mais da gente, eu vou me esconder no meio do mato, na ilha do Pacífico, longe dos pepinos? Não. É para isso que as duas testemunhas servem, para pregar o Evangelho, como Ezequiel fez e como Ezequiel vai fazer de novo. O livrinho de Apocalipse é o livrinho de Ezequiel. É preciso que pregues outra vez a uma casa rebelde, a um povo religioso que se afastou dos caminhos do Eterno, a um povo religioso que engessou os ensinos do Eterno. Agora a gente vai se esconder? Claro que não. Ou nós somos covardes? Vamos nos esconder? É claro que não. Então, na metade da semana, os adoradores da besta mataram as duas testemunhas por causa da divisão, porque vomitaram os ensinos do Eterno, porque rejeitaram os ensinos do Espírito Santo. Quando eu falo isso, não é só em relação aos hebreus que rejeitaram Jesus. Sim, eles rejeitaram. Não foram todos. Existe um remanescente que aceitou. É verdade. Porém, o mesmo ocorre no cristianismo. 2000 anos, o Espírito Santo falando. E 2000 anos, doutrina cristã engessada. Ou Deus ficou calado? Claro que não. Observe Ezequiel 37,
Verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Que evento é esse aqui? O de Atos capítulo 2. Quando as duas testemunhas foram revestidas de poder. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Abriram-se os sepulcros, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitaram. Quando a pregação do evangelho foi concluído, foi separado o joio e o trigo. Uns para a vida eterna e outros para horror e vergonha eterno. Lembre-se, o reino de Deus é online. Então, depois de 3 dias e meio, essas testemunhas foram ressuscitadas. Quando? No final do Olã, só para ir subir nas nuvens? Não. Essas testemunhas foram ressuscitadas na metade da semana, para pregarem, para trazer salvação para a terra. Nós temos que olhar Apocalipse para o dia de hoje. Quem leu Apocalipse há 2000 anos atrás e pensou no hoje, entendeu. E foi exército de Deus. Agora, quem leu Apocalipse há 2000 anos atrás, pensando como a maioria dos cristãos pensam, olhando para a grande tribulação daqui a 7 anos, depois que surgir um tal de anticristo, deixou para amanhã o que poderia ter feito hoje. Por isso que a igreja de hoje é fraca. Por isso que a igreja hoje não faz nem metade, ou diria melhor, não faz nem 1/3 do que a igreja de Atos capítulo 2 fazia. Eles tinham tudo em comum. Vendiam seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para o apóstolo comprar rede de televisão? Comprar rádio? Construir templo de mármore? Construir o 3º templo de Jerusalém? Para quê? Para repartir com quem não tinha, conforme tinha necessidade. Por quê? Porque eles esperavam o reino breve, para agora. E quando que vem o reino de Deus? Ah, ninguém sabe. Sim, ninguém sabe. Mas sabe para quando que é o reino de Deus? Para o dia da nossa morte. Quando nós vamos colher tudo que nós plantamos na terra. E sobre os nossos frutos, sobre a terra que apresentamos diante de Deus. É muito cômodo o crente ficar sentado no sofá, assistindo Apocalipse no Netflix, comendo pipoca e esperando o anticristo aparecer, para depois de 7 anos começar a fazer a obra. Não. O livro de Hebreus fala: hoje, no dia que se chama hoje, buscai o Senhor. No dia que se chama hoje, pregar o evangelho hoje. Percebe porque a igreja de hoje é fraca? É carnal?
só pensa nas coisas da matéria, ela não sabe quem ela é. Só pensam nas coisas entre o nascer e o morrer. Prosperidade, arrumar emprego, ter sucesso no mundo, arrumar um marido, arrumar uma esposa, ter filhos. Todas essas coisas as pessoas do mundo querem. Mas a igreja, o que ela faz de especial? O que ela faz de especial? São raros os que buscam o Espírito. São raros os que compreendem que são Espírito. Observe Provérbios 30, 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Gafanhoto não tem rei, cada um para si. Eles comem verde, erva verde. Mas Apocalipse 9 diz diferente. Verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E a teologia tradicional olha isso para o futuro. Isso aqui são as pragas do final dos tempos. Mas será que são mesmo? E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja, para a batalha. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Passagem que o paralelo está em Joel capítulo 1. Esses gafanhotos tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Significa destruição da carne. O primeiro ai já passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Gafanhoto não tem rei, mas esses gafanhotos aqui têm um rei, o anjo do abismo. Será que é Satanás? Satanás vai perseguir os que têm a marca da besta? Ou o seu reino também está dividido? Quem que é o anjo do abismo que lidera os gafanhotos para não comer erva verde, mas para comer carne de homem, até destruir a sua carne? Quem? Quem vai matar os 666? As testemunhas fiéis que vão pregar o evangelho. Sai fogo de sua boca. E quem pelejar contra elas vai morrer. E vai mesmo. Quem não crê já está condenado. Morte espiritual. E quando as testemunhas acabarem de pregar, como eu disse, aqueles que foram mortos pelas testemunhas vão fazer o quê? Vão matar as testemunhas fiéis do Eterno. Pela boca. Assim como pela boca, as testemunhas fiéis mataram os ímpios.
Esse anjo do abismo tem um nome, Abaddon e Apolion. Observa o slide a seguir, Provérbios 27 e 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Observe aí em roxo a palavra Sheol, sepultura, região dos mortos, inferno. E temos em vermelho a palavra Abaddon. Abaddon, destruição, coisa perdida, abismo. Observe o próximo slide, agora no grego, 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Em vermelho aí a palavra apoleias, que vem da palavra apolume, apolion, destruir, perder, perdição. Lembra das 100 ovelhas que uma se perdeu, uma foi apolume, uma foi destruída, uma pereceu, e que o ladrão vem somente para roubar, matar e apolume, destruir? E que Cristo vem para salvá-las? Por que que esse anjo do abismo veio destruir se ele veio para salvar? Por quê? Tem uma razão. Porque Deus é bom. Deus faz o bem e cria o mal. Outro conceito que a teologia cristã precisa corrigir. Como nós sabemos, o judaísmo, os hebreus, precisam crer no Messias Jesus. Eles têm que mudar também. Mas o cristão precisa olhar para os judeus e olhar os conceitos corretos que ele tem sobre a Bíblia. O bem e o mal, segundo o hebreu, vem do eterno e vem mesmo. Para o judaísmo só existe um Deus, o eterno, o Pai. O cristianismo precisa abandonar a figura de 3 deuses, por mais que digam que é um Deus só. Pois afinal são 3 pessoas que eles creem, que são divinas. Então, enquanto os hebreus não se renderem para as verdades que o cristianismo descobriu e jogarem fora as doutrinas do judaísmo que são erradas ou superficiais, enquanto os cristãos não fizerem o mesmo e olharem para o judaísmo buscando os pontos corretos, o reino vai ser dividido. Reino dividido não subsiste. Por mais que tenhamos 2 testemunhas fiéis a Deus, se elas quiserem ser completas, elas têm que se unir nas 2 casas de Israel. E não andar uma casa para cá e outra casa para lá. Um chamando o outro de herege, um chamando o outro de falácia. Veja o que diz Ezequiel capítulo 11, verso 4. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Lembra o livro de Ezequiel? É o livro de Apocalipse, não é? Verso 6. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade, e deles encheste as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, os que vós mataste e largaste no meio dela são a carne, e ela a panela, e vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Sai de Sodoma, sai do Egito, povo meu. Volta para casa, volta para Jerusalém de cima, espiritual. Se quiserem habitar na nova Canaã, que descerá do céu sobre a terra. Zacarias capítulo 6. Os gafanhotos em Apocalipse 9 não eram como cavalos? Zacarias capítulo 6, verso 1. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes,
Quais são os dois montes? Vocês têm ideia? Ou é um monte de um lado e outro monte do outro? Um contra o outro. 2 montes? 4 carros saindo de 2 montes unidos? E esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios. Todos eram fortes. Repare aqui, os cavalos de Apocalipse são os mesmos. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem da onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Norte, sul, leste, oeste. Eu vos farei discípulos em todas as nações. Quando este evangelho for pregado, virá o fim. Nós vamos esperar 7 anos ainda. Sabe quando 7 anos vai vir? Se a gente não pregar hoje? Sabe quando? O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, e percorriam a terra. Aonde que eles iam? Para os 4 cantos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Vamos esperar 7 anos? Vamos esperar aparecer o anticristo? Ou ele já está no nosso meio? Faz tempo. Pulando alguns versos, verso 12. Diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, Notser. O que é Notser? Nazareno. Ele será chamado Nazareno. Eis aqui o Nazareno, eis aqui o Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Em Jerusalém? Não. No coração do homem. A glória da última casa será maior do que a primeira. A verdadeira casa, aonde Deus sempre quis habitar. Esse é o papel do renovo. Esse é o papel do Nazareno. Ele vai escrever a lei. Aonde? Em Jerusalém? Não. No coração do homem. Jeremias 31. A partir do verso 31. A nova aliança. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união, ambos os ofícios. Quais ofícios? Das 2 casas de Israel. A união das 2 varas. São 2 ofícios diferentes, dos judeus e dos gentios, dos efraimitas. As coroas serão para Helen, para Tobias, para Gedaías e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. Não é isso que está acontecendo? Ou vamos esperar 7 anos para edificar o templo? Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Judaísmo e cristianismo não estão engessados? Eles estão edificando o templo do Senhor? Estão? Ou estão esperando 7 anos? Estão esperando o Olam Rabá? Estão esperando o Messias vir ainda, no caso dos judeus? Ou estão esperando o anticristo, no caso dos cristãos? Veja que os 2 estão esperando, sentados. É ou não é uma vergonha para nós? É ou não é uma vergonha? Falo isso para despertar aqueles que dormem. Falo isso para animar aqueles que são servos do Eterno, para trabalharem hoje, agora.
Vamos para Isaías, capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, um nazareno, um notzer. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Quem não crê já está condenado. Lembra o que ele disse? É com a sua boca que ele vai matar. Tem uma espada da palavra de Deus. A doutrina do eterno que foi confiada a ele. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenininho os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate, das terras do mar, e poderia acrescentar aqui, de Gomorra, de Sodoma, da Babilônia. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. É isso que acontece hoje? Ou o judeu ama o cristão, ou o cristão ama o judeu. Unem as suas doutrinas. Se amassem a verdade, uniriam. Se amassem a verdade, uniriam. Então o reino ainda está dividido. Ambos voarão para sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amão lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, da escravidão do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, a Babilônia, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Sai dela, povo meu, desperta tu que dormes. Conhecereis a verdade vos libertará. Saiamos do comodismo. Vamos agora para Mateus 23, a partir do verso 1, falando sobre os religiosos hipócritas. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então este é o mal dos falsos religiosos, que existem em todas as religiões. São religiosos de aparência.
e às vezes acomodados. Não são tão hipócritas, mas são acomodados. Lembra que eu falei que as doutrinas são engessadas? Por causa dessa acomodação. Sentaram literalmente na cadeira de Moisés. E estão sentados até hoje. Só que não para crescerem, para desenvolverem a doutrina, não para aprofundarem os ensinos sobre as coisas eternas. Se acomodaram na doutrina recebida. Continuando o verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Os líderes religiosos criam dogmas, muitas vezes desnecessários, e colocam nas costas das ovelhas, para que elas pratiquem. Sendo que Cristo não trouxe isso. Moisés também não trouxe isso. São dogmas criados pelos homens. São dogmas criados das religiões. Infelizmente, se não tiver esses apetrechos, muitas ovelhas não creem. É preciso de muleta. Então tem pessoas que precisam ter uma imagem para poder orar para Deus. Tem pessoas que precisa o sacerdote orar, que a pessoa não consegue orar. Precisa fazer campanha, precisa fazer ato profético, rituais proféticos, literais, palpáveis. Senão a pessoa não crê. Não crê com o espírito, não crê com o coração. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Os religiosos se portam diferente diante do homem do mundo. Querem mostrar que são santos. Se vestem de maneira impecável, tanto homens quanto mulheres. Carregam a Bíblia debaixo do braço, né? Hoje nem tanto, porque hoje é pelo celular. Mas antigamente era mais comum. Ó, tá vendo? Ó, eu tô lendo a Bíblia. Entende? Verso 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Por isso é que eu digo, às vezes o religioso, o pastor, o rabino, ele não quer libertar as suas ovelhas, porque ele, no fundo, ele gosta disso. Ele gosta de ser chamado de mestre. Ele gosta de ser chamado de pastor. Ele gosta de mostrar que ele tem um ministério bem grande, comparado de outras igrejas. E alguns até vivem da lã das ovelhas, o que é muito pior. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Quem é o nosso mestre? Jesus. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás no céu, o Eterno. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Lembra-se lá de Jesus que lavou o pé dos discípulos? Devemos fazer como ele fez. Ele era o maior, mas se fez o menor dos servos. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Os pastores não aprofundam os seus ensinos, suas doutrinas, suas teologias. E com isso, suas ovelhas também não crescem.
E por outro lado, não deixam as suas ovelhas saírem. Se vocês não congregarem, vocês estão indo contra Deus. O congregar que eles dizem é dentro dos templos, dentro da denominação de preferência, dentro da sinagoga de preferência. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Pulando alguns versos, verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Será que hoje não acontece isso no meio judaico e cristão? Claro que sim. Quantos pastores dizem para outro irmão de outra denominação ou de outra religião: vocês são hereges, isso daí é ensino de demônios? Lembra lá de Jesus? Matou o irmão no coração. Matou os profetas de Deus no coração. Prestem atenção nisso. Repare como o religioso fariseu atua. É o mesmo script. Mesmo script. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. Mas crucificação não é morte? É. E por que a uns matareis? Porque a morte não é só literal, é também espiritual. A outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Experimenta falar contra a doutrina de uma igreja dentro de uma igreja. Experimenta falar mal de uma doutrina da sinagoga dentro de uma sinagoga. Experimenta pregar algo diferente para ver o que acontece. Claro, existem exceções, mas são raras, são poucas, em que são bem recebidos. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. O templo ficará deserto. Mas aqui está falando do templo em Jerusalém, que foi destruído no ano 70 e ficará deserto. Sim, ficou deserto. Mas o templo espiritual também vai ficar deserto. Lembra do que eu disse de Apocalipse 11? Quando a verdadeira testemunha prega, ela mata a falsa testemunha pela pregação do evangelho.
E a falsa testemunha também mata a verdadeira testemunha pela boca, chamando-o de herege. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Enquanto houver divisão, a cidade ficará deserta. Enquanto houver divisão, o templo ficará deserto. Aqui Jesus fala dos fariseus da primeira e a última morte do Antigo Testamento. Mateus 23, 35. Porém, como os cristãos criaram a sua própria Bíblia e não usam a Bíblia hebraica, acabam por não entender o verso 35. Porque aqui no verso 35 tem um erro, inclusive no grego. Se você procurar Zacarias, filho de Baraquias, você não vai encontrar na escritura que ele foi assassinado. Porque não é Zacarias, filho de Baraquias. É Zacarias, filho de Joiada. Está no livro de 2 Crônicas, que é o último livro do Antigo Testamento dos judeus. O último livro dos judeus é 2 Crônicas. O último livro dos cristãos é Malaquias. O que os cristãos fizeram? Mudaram a ordem dos livros. O que os cristãos fizeram? Mudaram os nomes dos personagens. Não que se você mudar o nome não vai ser salvo, não é isso. Mas você perde a coisa mais importante dos textos, que é o entendimento. Os nomes têm significado. Os nomes dos lugares têm significado. Até a própria ordem dos livros da Bíblia hebraica tem o seu significado. E os cristãos jogaram isso fora. Eu não estou dizendo que o judaísmo é 1000 maravilhas, não, porque também não é. Tem os seus erros. Mas é preciso que as duas casas de Israel se unam pela verdade. Larguem o orgulho de lado. Larguem a soberba de lado. E se unam ao seu irmão de fé. Mas diz o ditado que quando um não quer, dois não briga. Mas para haver união, os dois têm que querer. Os dois têm que querer. Então é difícil unir quando os dois lados são soberbos. Deus precisa trabalhar em cima desse povo para despertá-los. Enquanto isso, aqueles que puderem entender, que entendam e procuram fazer o que os outros deveriam ter feito e não fizeram. Então Jesus disse que desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Joiada, e não Baraquias, conforme está na nossa Bíblia e também no grego. Gênesis capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Duas profissões justas. Pastor de ovelhas e lavrador. O homem precisa lavrar a terra. O homem precisa ser pastor de ovelhas. Aconteceu que no fim de uns tempos, no tempo da colheita, preste atenção. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aonde que é o campo?
Lembra da parábola do joio e do trigo? O campo é o mundo. Quem é Abel? Um tipo de testemunha. Quem é Caim? Um tipo de testemunha. Caim matou Abel. Entende com os olhos espirituais o que eu quero dizer? Segundo Crônicas 24, é onde está o Zacarias, filho de Joiada. Verso 18. O último livro do Tanar do povo hebreu, dos judeus. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhe enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Olha aí, um servo de Deus. O Espírito de Deus se apoderou dele. Filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Percebem? Quem matou? Os religiosos. Então o que Jesus disse antes? Que todo o sangue do primeiro assassinato até o último, Deus vai prestar conta. Isso do Antigo Testamento. E do Novo, não vai pedir não? Claro que vai. Não tem profeta no Novo Testamento não? Tem. Tem. 2000 anos. Não tem profeta no Novo Testamento? A quem os religiosos mataram? A Inquisição, por exemplo? As cruzadas? Quantos servos de Deus foram mortos? Na Reforma Protestante e na noite de São Bartolomeu. Então, infelizmente, o ser humano, em nome da religião, matou muito. Tanto literal quanto espiritual. Tanto na fogueira, na forca, na espada, como também pela boca. Principalmente pela boca. Hoje ocorre mais pela boca por causa das leis humanas. Mas se não tivesse as leis humanas, teria fogueira até hoje. Teria forca até hoje. Então, Jeremias 26, eu quero citar mais um exemplo aqui, para os irmãos terem uma ideia do que fazem os religiosos contra os verdadeiros profetas, os verdadeiros sacerdotes e servos de Deus. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhe digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Olha só. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra? Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Então vai um profeta falar contra as sinagogas de hoje. Vai um profeta falar contra as igrejas de hoje. E você vai ver a reação dos líderes religiosos. Vai ser essa daqui, ó. Verso 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disseste a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto.
Percebe que é sempre a religião que mata os profetas? Mas entendam bem, quando eu falo religião, são os radicais, os homens insensatos. Eu disse no início desse estudo em que para uma criança é necessário ter religião. É necessário ter pais espirituais, porque elas não conseguem ainda caminhar sozinhas. Mas a religião acaba criando lobos em meio de ovelhas. Então existe exceção à regra, mas lembre-se, são poucas. Infelizmente. Então a missão de Jesus em vir pregar a verdade era suicida. É como dizem as Escrituras, a ovelha foi levada ao sacrifício. Imagine você pregar a verdade no meio de lobos. Lembre-se, não foram os árabes que mataram Jesus. Não foram os babilônicos. Não foram os egípcios. Não foram os romanos que mataram Jesus. Quem matou Jesus? Foi a liderança religiosa de Israel, o Sinédrio. Ah, mas lá no Sinédrio não tinha gente boa? Tinha. Mas a maioria que estava lá dentro eram lobos. Leia Mateus capítulo 10, o que Jesus disse. Onde os inimigos provêm da nossa própria casa. E que Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer guerra, divisão, espada. Marcos 14, verso 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Olha aí. Sinédrio. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levando-se alguns testificaram falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: não respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. A gente pode até acrescentar aqui: adianta? Experimenta falar no meio de um grupo de religioso como estes, para ver se adianta. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhes disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Observe aí. Quem matou Jesus? O Sinédrio. Marcos 15, verso 1. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Lucas 23, verso 50. E eis que certo homem chamado José, membro do sinédrio, homem bom e justo. Olha aqui as exceções. Tem exceções, mas são poucas. Observe o verso 51. Além de bom e justo, verso 51. Que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Então o que eu quero dizer é que o ambiente religioso é propício para aparecer joio lá dentro. E quanto mais dogmas, mais rituais carnais, mais perigoso e mais propenso a aparecer joio no meio do trigo. Quanto mais espiritual for o culto religioso, mais difícil de aparecer, mas não impossível de aparecer joio. Porque os atos exteriores, o joio gosta. Cultos espirituais internos, o joio não gosta. João capítulo 11, verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram:
que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Olha como estavam preocupados com o futuro do sistema religioso dos sacerdotes. O que vamos fazer com este homem que está operando muitos sinais? É perigoso. Observe só a tática. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha aí o interesse deles. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Olha o interesse dos maus religiosos. Matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. Olha aí, não é por acaso. Jesus se refugiou em Efraim, na terra dos gentios, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem e o matarem. Porque a intenção deles era matar, segundo o verso 53. Encerro aqui a primeira parte desse estudo. Ainda há muitas coisas a dizer na segunda parte. Palavras do próprio Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Um abraço a todos e shalom, shalom.